Guitarra no processor. Ok. Não esteja online, professor. Nós está ali. Bom dia. Na Guiné, boa tarde. Já. A partir do estúdio de Nova York. Bom dia para o professor Mato Grosso. Bom dia. Como comanda, professor? Conta para no telespectadores. Como comanda? Bom, hoje, Mansidrito com expectativa, mas no trabalho ali, que a mim pensa como é a economia solidária aí, que não é papel, que economia social, economia de base social, e ele está como uma síntese de tudo que no papel até hoje. Uhum. A gente vai conversar. Mas, Mansidrito, a hoje ali na Cuiabá ainda faz frio, 21 graus. 21 graus. Se mostra 21 graus em Nova York, dá para parque. E para provocar, bom, né? E afronta para quem quando vive na Europa ou nos Estados A Unidos. nós é hora não tem 8 graus. Com sensação térmica Mas de não, mas ali e com San Socal, e na Chube, e na Ierieri, mas normalmente ali, às vezes, vai ter 5 graus de madrugada. Está fria, claro. Está fria. Para nós, digo também 45 à sombra, 5 graus de madrugada e uma temperatura extrema. Ok, professor, sentarra. A hoje na papel de. Vou por introduzir. O que é que no papel dela hoje, professor? Bom, no proposta é para um trabalho papel sobre economia solidária, ou economia social, ou economia de base social, com inclusão, né? Com política institucional, com política partidária, que dos ambientes que está sustenta as atividades econômicas, como é que está diáloga, ou como é que é possível diálogo entre eles, né? Para restabelecer realmente que a economia está dita e está falando, que tem propósito de gerir de melhor forma possível a alternativa de satisfazer de recursos escassos para a necessidade que manga deu, né? Ou seja, a partir do momento que você tem recursos escassos, recursos naturais, recursos humanos, qualquer outro recurso para que te leva a conseguir uma forma de vida melhor, né, para a sociedade, né? Hora que e tem-se limitação, mas necessidade mistida em manga dele, então tem que de melhor maneira com gerir, melhor maneira com administrar. Então essa que é base de definição de economia, ok? Bom, se o base de uma própria economia dentro desse aspecto, como eu estou falando, etimológico, né? E vem de palavra grega que está chamado oikonomos. Oiko que significa casa, nomos administração, gerir, ou ciência de casas, né? Ou seja, como eu poderia administrar a casa? Administrar a casa eu pude entender no sentido estrito de amor próprio, como acabo de botar administrar as necessidades diante de recursos que precisa dela, escasso. Eu pude também entender no sentido, digamos, de um país, de uma região, de uma tabanca, assim, sucessivamente. Bom, a hora que a gente não pensa aquilo lá tudo, no trabalho bem, então, quem que é o objeto principal que está estudado na economia? Que figura principal que está estudada na economia? Sociedade. Sociedade composta por homens. Ok? Então, se não fala sociedade composta por homens, então não tem modo de pensar diferente, não tem cultura, não vem de origens de culturas diferentes, né? Não tem, às vezes, forma de ouvir coisas diferentes de outro, não gostos também sobre o que nós não precisaria também ir diferente. Então, não tem que administrar. Okay? E tem gente que está muito bem, ele vive bem, com seu recurso próprio que ele tem, né, conquistar, e tem gente que vive mal,
com pouco recurso que tem, e tem que ficar tendo nada. Okay? Mas se a economia é um assunto de Estado, do governo, como é que o governo tem que resolver? E que devem agora estar falando de economia de base solidariedade, né? Mas não entende o que como agora, como que a economia social solidária tá entendido? E maneira, ou está falando de modelo, maneira que está de ouvido, está buscado para poder trabalhar justiça social, para tudo ter direito, né, de igual forma. E também para poder ter igualdade, né, entre pessoas que têm, não consideram como eles tudo igual. E gente que não vive cidadão de um país. Ok? Então, agora acabou de pensar aquilo tudo, o tem de Júbilo, então, economia social, o tem de Júbilo como um meio que te leva para a satisfação de as necessidades, não como um fim em si. Okay? Esse é que é importante para poder começar a entender economia social, né? Ou economia de base social, ou economia de solidariedade. Normalmente, isso não vai de ouvir, é um assunto de Estado, é um assunto que o Estado tem que resolver. Mas também é um assunto que a nós, enquanto homens econômicos, que vivem na comunidade, também e não responsabilidade para não resolver. Como é que não resolver? Vamos esperar a pergunta. Está fechado. Desculpa, me fiquei a micro para cá interferir para me falei uma análise bem curto, mas esclarecedor. Gosto de fazer uma primeira pergunta e vamos falar nesse caso Guiné-Bissau e que principais diferenças entre política institucional e política partidária e como é que as diferenças como é que poderia afetar a implementação de economia social e de inclusão? Precisamente. Boa pergunta. Bom, vamos voltar um pouquinho, não muito atrás. A mina tentar usar uma linguagem ao alcance de todos, Sim. de modo que não pode dialogar com outro, porque gente que não assistiram ali e gente que têm formações diferentes, né, e têm ideias diferentes, e a nós provenientes de culturas e de modo de ser diferente, mesmo que não vive no mesmo país. Então, não tende procurar uma linguagem que é possível para não dialogar com o outro. Diálogo está estabelecido a partir do momento que acabou de entender que é caminhar para papel. Que pode estar dando dúvida, ou pode estar concordar, ou pode estar burro, conversa, né, que é riba que é não conversa, ou então você fazer uma pergunta para ter dúvida. Então, aquilo que não deve fazer, porque não tem de dúvida que são chamados de transdisciplinaridade, né? Bom, mas para no papel de economia social, estou quando falar qual que ideia principal, é bom para não estabelecer no dúvida qual que princípio básico que está estabelecido economia social, ou economia de base social, ou economia solidária, qual que princípio básico. Então, como a política institucional está pode dialogar com política partidária, ok? Para poder estabelecer uma base sólida de na economia social, ok? Bom, para a mim poder responder eu, não falar bom, na toda sociedade existe, como eu chamado assim, um nível com meio, né? Tem um nível limite máximo e limite mínimo. Então, a sociedade está estabelecida na metade de máximo com mínimo, ok? Bom, se não vai considerar esse limite máximo, limite mínimo, não pode dúvida que limite que está estabelecido ambientes onde a sociedade está poder circular, onde a sociedade está poder resolver esse problema para dialogar, para conversar com gente responsáveis. Não vai haver limite superior, que pode ser chamado de ambiente institucional. Ambiente institucional.
Bom, hora que no papel de ambiente institucional, não pega governo, não coloca lá. Ok. Porque problema econômico de um país é problema de governo, é problema de Estado. Okay? E não problema pessoal, mas no conjunto é problema de Estado. Porque é Estado que tem de a melhor maneira de ajudar para não resolver esse dilema. Ok? Bom, como é que o Estado está poder trabalhar dentro desse ambiente de limite máximo que é institucional? E tem a lei máxima que é a Constituição. Bom, a minha da área jurídica, mas pelo menos que é com lei dentro do entendimento de que a Constituição está estabelecendo. Regras, né, de convivência dentro de uma sociedade. Entre ter e ser. Ora, quando eu falo ter e ser, digo, quem que é bom como cidadão de um país, calcular direitos que tem, calcular deveres como cidadão de que país, perante leis que estabelecido, que acabou tendo como uma administração que tem. Ok? Então, você tem que a Constituição que estabelece que regra máximo que tudo outras leis está poder basear nela. Você tem leis também que está regular modo de vida e está regular procedimento dentro de uma sociedade. Então, se a nós é uma sociedade civil que não tem no direitos, não tem no dever estabelecido para a Constituição, ok? Então, esses direitos e no dever, quem está segurando ele? Como é que está administrado? Como é que está gerido? E está dividido dentro de um ambiente de que lei, que não está falando como é, e direito civil. Ok? Direito civil que tem esse código. Okay? Se nós não consideramos como dentro da coabitação, não precisa de não conseguir calcular limite dentro da sociedade, também não tem de dúvida também, se não conseguir calcular no limite também pode estar estabelecido dentro de terra, na propriedade. Então, sou certo como cidadão, na propriedade que não tem. Dentro da propriedade, a nós não tem que direito de liberdade de não fazer o que não mistir dela, dentro do limite de lei. Ok? Então, irregulado. E tem que ir leis também que está regular como que não propriedade, dívida administrado, como que não dívida disponibilizada dela, como que outros podem também vir junto com nós explorando a propriedade. Então, não tem regras de troca, regras de convivência ou comercialização, que tem regulado dentro do chamado direito comercial, que tem esse código. Ok? Mas também não tem de dúvida como nós de ser vivente, nós de viver em sociedade. Ok? A nós não falar com nós de diferentes, porque nós vimos de origens diferentes, cultura étnica diferentes, não temos costume, né? Não temos tradição, que lá, de uma certa forma, também está interferindo no nosso modo de vida, do dia a dia. Então, se nós não conseguimos respeitar, não está praticado de uma forma que está tecendo justiça social e igualdade, então nós estamos falando como não constitui um povo que está dividido dentro de que limite máximo que não pode chamar de nação. Ok? Ora, quando não é papel de nacionalidade, não é papel de cidadão, povo que vive, né, dentro de abrangência de que limites. Ok? Bom, lá basta, nós temos chamado ambiente organizacional, onde que tem sociedade organizada que está ajudando também através de seu conhecimento, através de sua assessoria técnica, para não resolver no problema que está dentro de no intermédio, de no ambiente que nós vivemos nela. Sociedade organizada, e por ser na área de cultura, educação, técnica, e por ser também na área de organização de um grupo, né, de direito privado, mas que está regido para Código Civil ou Direito Civil. Não pode falar partidos políticos. Ok? Partidos políticos. E partidos políticos constituídos por quê? Homens livres, de boa vontade, probo, que têm ideias, com o programa na cabeça para fazer o melhor que possível para que a nação vive feliz. Alcance-se felicidade. Que partido, hora que ele é organizado, com esse programa na mão, se ideias,
e está dado, por exemplo, um benefício de dúvida, ou então, não está falando, não vai organizar para o povo vai acudir, não suma-se representantes, de que vai colocando num lugar que está constituir um dos pilares da República, chamado poder legislativo, que está trabalhado dentro de uma casa que pode ser chamado Parlamento, pode ser chamado Congresso, e depende de qual regime político do país, por ser presidencialista, unicameral ou bicameral, né, como na Inglaterra, no Brasil, Nigéria, na África, né, ou pode ser de um regime parlamentarista, né, com pendor presidencial, no caso na Guiné, ou então parlamentarismo puro. Isso aqui tem na Inglaterra, em outros países. Okay? Então, esse está fazer parte, digamos, de que poder que tem por direito e tem por incumbência de elaborar leis que não vão ajudar a regir a sociedade. Okay? Mas aqui agora que está entrando aqui observância de que lei, poder judiciário e um poder da República, Firquilha. Depois tem, agora que não bem entrar, tem poder executivo, Estado, que tem, né, se obrigação dado para a Constituição como um ente solidário. Defina com essa palavra solidariedade. Por que ente solidário? Então, ele que é responsável para poder administrar país entre o ser e o ter. Cidadão com propriedade de próprio cidadão. Okay? Então, se isso é verdade, então, se ele é um ente solidário, e tem de descobrir qual é a melhor maneira, baseado no dispositivo que a lei dá, a Constituição dá, para ele poder garantir bem-estar social. Ele garante de bem-estar social e garante de estabilidade do país. Ok? Porque só assim que tem felicidade para o país. Ora, não fala felicidade de uma sociedade, de uma nação, e também hora que a nação tenha o mínimo possível necessário para sua sobrevivência. Ali que está chamado economia solidária. Economia baseada dentro de que solidariedade que o próprio Estado não garantiu. Okay? Independentemente de solidariedade que está prestado já na tabanca através de se habitantes, né, não ajuda outro, não dá terra para bulabrar, para não sentar, não criar filhos, não criar limária, não fazer não tabanca desenvolver. Não entende? Esta é uma forma de economia solidária e existe na África. Não entende? Porque depois devem abrir parênteses sobre isso aí. Bom, a partir do momento aí, que o governo se preocupação? Criar uma justiça social. Né? Onde que tudo tem que ser igual perante a lei. Onde que tudo tem que ter direito sobre bens que tem. Mesmo que seja mínimo possível, nenhum cidadão pode ficar privado de si mínimo necessidade que tem sob pena de deixar de ser do cidadão. Porque a hora que um cidadão não dorme na barra de ponto e não dorme na rua, base de marquise de lojas, chuva não pega, frio não pega, ali que tem casa que namora, então como quando eu mal como ele cidadão? De quem que é responsabilidade para parte para poder fazer para ser o cidadão? E o próprio Estado, o próprio governo. Né? Com qual recurso, de qual condições? Aí que está a entrar contribuição de toda a sociedade civil, inclusive partidos políticos. Ali que o partido política partidária tem que trabalhar também junto com política institucional para poder atingir que objetivo mínimo possível. Ok? Bom, se de um lado justiça social implantado, como é chamado, de igualdade tem, então não tem nenhum direito que é assegurado. A nós não tem vez, não tem voz, que não pode papiar e também não está ouvido no voz e não está dado no oração. Então, nós estamos falando como nós estamos dentro de um ambiente democrático onde que tem liberdade, né, de pensamento, de expressão.
além de ir e vir, ok? E uma democracia, nós somos uma democracia, ok? O que é democracia fala? Participação, todo mundo na participação, ok? Bom, a partir de não ter esses dois, como eu estou falando, princípio básico já, ou três estabelecido através de pilar mestre aqui, solidariedade, nós estamos começando a pensar agora como é que, então, esse direito que é assegurado, o mínimo possível, não pode dar tem-se continuidade. E que pode começar hoje e acabar amanhã. E que por ser de que obra apenas de política. Eleição perto, não fazem, não trabalham, não põe o povo contente, hora que a eleição acabar e largado. Isso é uma realidade política que está passando no mundo todo. E que é privilégio nem de um país ou de outro país. E isso está acontecendo no mundo. Até no Brasil está acontecendo. E está acontecendo. Obras políticas e obra própria de Estado do dia a dia. Então, isso não está falando de sustentabilidade. Mas, a hora que eu fazer também sustentabilidade, eu tenho de dizer, a mim me se comer hoje, me se comer amanhã, me se comer depois, me se para gerações futuras comer. Comer depois. Muito bem, professor. Esclarecedor. E não pensa não como para o segundo ponto? Pode ser, pode ser. Ok. Porque me pensa, uma vez um bocado para o segundo ponto e é de forma, de qual maneira, de qual forma que a economia social, se eu vou explicar assim, e pode ser utilizado como ponte para promover diálogo entre instituições de Estado e partidos políticos. Será que é próprio possível na Guiné mesmo? Bom, para não poder falar se possível ou não, não fazer pergunta de trás para diante. Não falou como que política institucional e política partidária pode servir de ponte. De ponte, sim. Meio para desenvolvimento de políticas de economia social, uma economia solidária. Como é que pode promover? Então, ali que não tem de papiar em algumas coisas que não pode falar. Bom, primeiro, e tem de criar uma plataforma de discussão sobre o que políticas públicas. Quem que na forma que plataforma como aqui na sociedade civil. Sociedade civil, e tem que incluir partido de política, e tem que incluir sociedade como um todo e o próprio governo. Esse é um problema já, porque não tem uma sociedade civil que está pauta só para política. Sociedade civil. Ok, depois não é para pesar sobre isso. Ou seja, e que coisa que tem e tem que existir dentro de uma sociedade? Diálogo aberto. O governo precisa do OBI. E deve consultar toda a sociedade. Porque só assim que o OBI se vê qualquer necessidade premente. Só assim que o governo pode saber se não cumprir ou que não cumprir, se é obrigação constitucional de garantir bem-estar. Qualquer estratégias possíveis que pode criar para desenvolvimento. Porque, hora que a Bona fala, a mina trabalha para, não presta atenção para a economia social, não garante o mínimo possível para que o cidadão pode sentir como ele é cidadão, não de que ele, ao mesmo tempo que não se vê como a mim cedo, a mim alguém, mas ao mesmo tempo também, porque a mim cidadão de que país, mas a mim também entender o mínimo possível que na pompa sentir também como a minha sobrevive a mim cidadão. Ok? E por ser de emprego, trabalho. Okay? Porque na economia existe uma coisa que está falado, é consumo individual ou consumo mínimo. Ok? E que consumo mínimo que a sociedade tem que ter, independentemente do dinheiro que tem para comprar, para alimentar ou não. Quem que não segurar? O próprio governo. O governo pode, através de políticas, assegurar aquilo, ou como, e pode também antecipar e ajudar com que o próprio cidadão está trabalhando para poder sustentar sua cabeça. Criar as condições para trabalhar para sustentar sua cabeça. Para ter o mínimo possível. Ok?
E por ser, por exemplo, criar um programa de benefício continuado. Por exemplo, esse tem um cidadão, isso depende também do recurso que o país tem, né? Porque se o país quer ter recurso, um país pobre, é possível implantar uma economia solidária. E não é ficar a depender de recursos externos. Aí, quando entra no problema chamado de endogenia, primeiro tem que pensar qual que força que a bobo tem, qual que condições que a bobo tem, de a bobo próprio levantar a cabeça, cria problema para satisfazer a necessidade mínima. Endogenia, né? Minha esforço na parte da parte de mim e na bem de mim, não cá na pera fora para bem durão, a mim tem que levantar, ok? Então, como é que o Estado pode trabalhar dentro de situação política interna? Esse é o meu ponto. Outro é tanto partidos políticos como o Estado, quando usa a política institucional, é poder trabalhar em defesa de interesse comum. Esse é muito importante. Como é que não ajuda a definir interesse comum? Então, esses partidos políticos, com assento no parlamento, que tem essa base política, que trabalha o povo que vota nele, qual que necessidade que tem, qual que projeto que nós não podemos fazer para melhorar o povo, que não é dentro de condições orçamentárias. Porque o governo tem que ter também uma disciplina fiscal para poder gastar na necessidades prementes. Okay? Se o governo tem disciplina fiscal e está gastando sem controle, ele vai poder dar assistência a essa parte que chama de economia social. Esse é um ponto. Outro, como aqui e pode promovido desenvolvimento sustentável com justiça social. Quem quando promover? Se esse tudo conseguir fazer, o Estado construir uma plataforma de discussão sobre políticas públicas, que o Estado pode fazer, que pode fazer, como é que ele deve fazer? Não de que ele estuda, a sociedade civil agir buscando o interesse comum, não de que ele tem também que visão de sustentabilidade e justiça social, então não pode falar como todo o povo não assistido. Sociedade civil não tem essa assistência, então não pode falar de inclusão social. A mínimo possível, não conseguir tomar café, não almoçar, não jantar, ou nunca toma café, não almoça, não janta. Pelo menos 2 refeições no mínimo por dia. Ok? 2 refeições no mínimo por dia. Ok? Bom, claro, e que o governo que vai dar refeição para coisa. Claro. Pode ter. Para aqueles que têm mesmo renda, queriam um tipo de restaurante comunitário, onde a cuna paga um valor módico, um valor pequenininho para poder jantar, poder comer. Mas cria condições de emprego. Claro. Cria condições para que a sociedade civil pudesse organizar em termos de empresas, em termos de negócio, para poder gerar emprego, dar trabalho para a gente quando ganha dinheiro, para poder ter pelo menos 2 refeições por dia. Então, a partir do momento que isso é conseguido, o governo pode falar como está a trabalhar dentro de base de chamada economia social. Então, e pode estar falando como ainda construir uma política pública eficaz, né? Uma política pública que não tem esse resultado, ok? E outra coisa muito importante também, está chamado estabilidade do país. Então, a hora que eu falo como tudo tem de juntar para buscar interesse comum, e para resolver realmente qualquer problema premente, problema que o país tem, que grave naquele momento que precisa resolver. Se a mina passa fome na minha casa, a família toda passa fome na sua casa, nunca tem que uma coisa não que alguma papel. Tem cabeça. Ninguém sabe nada. Ainda tem uma confusão grande. É verdade. Então, programa, digamos, de segurança alimentar podia entrar ali.
como fala várias vezes, segurança alimentar, e que só vai pedir dinheiro, vai pedir arroz, vai pedir comida para vir da gente, não, para matar fome. E bom, se o Estado tem aqui condições, garantir sobrevivência mínima, é bom para fazer. E isso é chamado, e poder tipo de bolsa, para aqueles que têm mesmo condições de sobreviver. Homem garante que vai poder trabalhar. Quem vai sustentar eles? É que tem filho, é que tem família. O Estado tem que sustentar eles. E tem que ter benefício continuado. Se uma líquida está fazendo no Brasil e em outros países do mundo. Por exemplo, a Bobo tem a idade de 65 anos para descansar, boa aposenta, para boa reforma, boa tem aquilo. Boa tem família para sustentar. Então, o Estado tem que dar um benefício mínimo para o sobreviver que ele tem dia que ele morre. Isto é dentro de chamada base de economia social. Agora, tem que trabalhar para buscar dinheiro e tem que disciplina. Recursos que um país tem e tem que equacionar, e tem que trabalhar. Dinheiro de Estado capô de furtado. Agora, quando furta dinheiro de Estado, quando todo o Estado cumprir obrigação constitucional. Ora prejudica manga gente. Não prejudica a gente. A economia social, a economia solidária é capô de levado para frente. Ok? Escola que tem, saúde que tem, são minha parente de balanta, minha tio balanta fala que tem, por entender. Então, como que eu não cumpre isso? Então, dinheiro de Estado capô de furtado. Ok? É contrário. É o princípio que tem envolvido. Ok? Então, e outra coisa também, que eles, quando trabalham, têm condições, ali que entra também é chamado de solidariedade. O que é solidariedade? Ora que a Bobuna paga imposto com uma contribuição com a da Estado. E solidariedade com a fazer para o Estado poder atender que a gente nunca tem recursos. Deles escola gratuita, deles hospital com remédio gratuito. Medicina preventiva, por exemplo. Dá assistência, benefício continuado, mais Bolsa Família, outra coisa. E tudo bem aqui, não é bem de receita de Estado. Receita de Estado, de governo, e também só de uma fonte só, de imposto que não paga. Impostos. Mais nada. Então, imposto deve pagar para quem tem condições de pagar imposto. Dinheiro o Estado acabou de furtado. Então, aquilo é uma coisa que a nós não tem que botar na cabeça. E outra coisa também, estabilidade política no país. Se a minha nunca concorda com a situação que não passa sobre governabilidade e tem lugar próprio, fórum próprio para discutir, no Congresso. Okay? Aí pode falar, não, mas Congresso fechado, ou como está fazendo em algum país, como não vai fazer? Sociedade civil pode organizar na base de lei de garantia e ordem, procura estabelecer diálogo com o governo para mostrar que caminho está certo e precisa ser fazido. Mas nós também tem de garantir uma continuidade de poder eleito estabelecido e tem que continuar até esse final. Nada de interrupção, golpe de Estado, ameaça de violência, não sei o que, tal. Aquilo é violência. Porque a hora que a Bobuna fazia arma para fazer violência contra mim, Buna interrompe tudo em projeto. Então, também tem que arma para defender. Pois. Então, coisa que vai em frente. Então, olha que tem esse problema de instabilidade política, como eu falo, matundade, não grita lá, outro não grita para. Então, interrompe no processo. Acabou nada. País fica, nada de dinheiro que entrar. Nota desde 7 de junho. Não estava na andar, não estava na caminhar, não tão bem, mas depois de 7 de junho, não vai para repetir na cabeça. Então, acho que um papel muito importante para a gente pôr na cabeça. É um processo que deve interromper. Continua, professor. Porque não então, a mim está assistindo vários programas, a mim está tarde para dormir, de noite. Mas não está acordando cedo, porque ele vai trabalhar. Pois. A mim está com 74 anos de idade, não trabalha ainda. Minha limite de para trabalhar com 75 anos. Você entendeu? Não trabalha. Entendeu? Não trabalha na Guiné durante uns 15 anos. Entendeu? Está lá. Minha contribuição está lá. Limpa ali. Não está não trabalha ali. Mas não está ficando na dúvida, porque a mim também, como professor, como investigador, como pesquisador, não precisa de informar. Entendeu? Por exemplo, Mataubi, por exemplo, em um dia de brasileiros, portugueses, outro que vai visitar Guiné-Bissau. Primeira coisa que está começando a papel é um país politicamente instável. Nenhum poucos o presidente conseguiu terminar esse mandato. Não quer seguir tal.
Uma vez, um brasileiro papia, mas que papia mal, e papia para mostrar o que está passando, rapidão, fazia um comentário nessa página. Uhum. Comentário longo, onde é mais ou menos uma história de desenvolvimento institucional na Guiné-Bissau, antes da independência, pós-independência, até o momento atual. Quer dizer, dentro de que nem entendimento. Para ele poder entender como quem está escrevendo história e que tem interesse. Ou para o país fadiga, para ele poder ter proveito, ou então para que o país continue sempre um país pobre, para ele poder depender deles, para ele ubicar que carta que ele tem que dar. Pois. Por exemplo, mas também a nós não tem de tomar cuidado na terra, porque é necessário para não promover estabilidade. Estabilidade. Que ela está É no necessário para não ser como mudança tem que fazer na urna. É necessário para não ser como se alguém na Yara não tem de contar com mais na Yara, a não ser que o governo vai ao extremo possível. Aí já Constituição que tem que resolver o problema. Non recolhi che ne fase miglior no vai para a terceira que é a última pergunta. Porque é não continuar aqui stream lá. Que meios, né? Aliás, que maior desafios, aliás, para que política de inclusão social implementado, que desafios, não de forma contínua, que desafios que não implementar de forma contínua, independentemente de mudanças de cenário político partidário. Primeiro, não tem nota, assim, primeiro, e tem coisa que na economia precisa de muito. Uhum. A economia precisa de regularidade. Para poder pensar bem como uma aloca fatores de produção. Ora, quando eu falo fatores de produção, como é que eu entendo dinheiro, entendo gente disposta para trabalhar, como é que eu pude juntar dinheiro com que gente para poder trabalhar e produzir que é caminho misto. Vamos pôr no mercado para ganhar dinheiro. Porque a hora que a menina ganha esse dinheiro, que ela também não ganha dinheiro. Judão. Ok? Mas para isso, a mim precisa de uma estabilidade financeira. Vamos falar de disciplina fiscal do governo. Estabilidade financeira. A mim precisa de estabilidade de lei. Jurídica, justiça social tem que pregar na terra. Esse é um desafio muito grande. A mim precisa de estabilidade política, pode falar até militar e por aí vai, de ruptura. Ok? A mim, um povo que pode ficar metido nessa pantadura que está nele sempre, de vez em quando, né? Porque lá a mim, engana pega dinheiro. A mim está ali como guinense, não conta boas barragens. Nunca tem dinheiro, a mim trabalhador. Mas se um dia ganha um bom dinheiro, não tem bom dinheiro, me se vai investir na minha terra. Ganha mega cena de virada. Como é que não leva que dinheiro para que dinheiro poder retorno? E que porque a mim pode ir na terra que não leva dinheiro vai lá, e chega e acaba com cena zero. Não. E tem que segurar, e tem que dar garantia. Tem que ter estabilidade. Estabilidade está conseguido, ora que todos os setores de sociedade civil estão dialogando junto com o Estado. Esse é o primeiro ponto. Ok? Entendimento para defesa de interesse comum. Outro ponto, investimento sustentável. Na qual tipo de negócio que o governo acha como é necessário investir com o apoio da trabalho para a gente, que está falando de gerar emprego, e também apoio a gente ganhar dinheiro, que está falando de gerar renda, porque não é gastado na própria terra, para a terra desenvolver. Como é que o governo, naquele ponto que não investir para poder contar com esse próprio esforço, esse recurso para desenvolver o país que está sendo fora. Ok? Está chamado endogenia, né? Endogenia. Okay? Esse é muito importante para o ouvido. Okay? Prioridade precisa de estabelecido. E tem que ter também transparência na prestação de contas. Ora, quando fala transparência na prestação de contas, e que como uma aqui fala presidente da República, tem de contar quanto eu vou gastar, que vai fazer.
e gastar dentro de necessidade de sair para lá, poder fazer contato para poder estabelecer. Não, primeiro-ministro, eu tenho de conta. Não, mas Estado, dentro de si prerrogativa, de que a Constituição fala, prestação de conta. Na Nova York, a mim não é e tem um banner, um painel, banner eletrônico, que depois vai para contar que orçamento de cidade de Nova York, né? Que tem, né? Esse orçamento fiscal que aqui gasta imposto crocodilo, atende aqui gastado. Os Estados Unidos tem, né? Outros países tem, no Brasil tem município. São Paulo tem também. São Paulo tem, não. Cidade de São Paulo, não fala nem no Brasil, algum município tem, não. Então, estou falando de transparência de prestação de conta. Se eu vou fazer na base de simplicidade, o que tem medo, quem que não vai falar como o governo rouba? Se a boa não mostrar ele que é como buracada, como vou gastar. Pode entender? Esse é um ponto muito importante. Tem de prestar conta à sociedade. Esse é um desafio grande que não pensa como a Itália política patilha chamada política de inclusão dentro de uma economia social, de base social. Algo com... Pensa, não... Hoje não podemos fazer 40 minutos, né? não esperava, no telespectadores para se tem alguma pergunta. Não tem José Felipe Pellegrino que grande e não seguidor, sempre está ali, não vai falar obrigado, sempre te sempre obrigado, para o professor, só para ajudar no debate. E gostaria de introduzir. Bom, e me se fala introduzir, não é? Não, introduzir qualquer importância de empresa na economia social e também qualquer missão, importância de missões católicas, igreja. Ok? Bom. Não começa primeiro para a empresa. Hoje, dentro do chamado mundo capitalista ou de economia de mercado, vamos falar assim, economia, vamos tirar capitalismo social. Dentro da economia de mercado. Ok? Empresas está olhado como um agente econômico que está produzir e distribui recursos produzidos através de que a gente chama de oferta. Okay? Apesar de ele ter esse objetivo máximo que ele garante lucro para poder continuar o negócio. Okay? Mas toda empresa tem que ter preocupação principal chamada de responsabilidade social. O que está sendo essa responsabilidade social? A hora que a empresa não aplicar dentro do estatuto, né, e de si relação no mercado, um tipo que é chamado de economia solidária. Ok? Economia solidária. Que ela está baseado dentro do perfil de empresa. O que é esse perfil de empresa? Primeiro, qual é a missão de que empresa no mercado? Okay? De produzir de melhor maneira possível para poder atender necessidades primárias de toda a sociedade. Segundo, a nós não me se do melhor de ramo do negócio, de modo que no negócio não tenha satisfação no mercado e não fazer com que a população também atinja seu objetivo máximo, que é satisfação de sua necessidade, que logo está sentir útil e daí está tendo felicidade. É chamado visão da empresa, visão. E outro, valores de empresa, aqui valor. Aqui vem de ética, transparência, né? E não é só porque a mim me se ganha dinheiro, também não ganha dinheiro de qualquer maneira, prejudica outros. Tem de garantir outros com amanhã produto que a mim não vendeu, e um produto que tem, como é chamado, garantia, e um pós-venda. Olha que o produto quebra, muitíssimo, não analisar que é como andei quebra. Se contrair defeito de fábrica, não dá outro, ou então não manda para assistência técnica, não devolver para a fábrica dá. Mas aquilo tudo está segurado dentro do chamado que é como chamar, direito do consumidor. E tem lei que está segura aquilo.
direito do consumidor. E fazer parte da economia social, da economia solidária. A minha empresa, mas não tem de compensar de como é que trabalhadores também que gente, não é trabalhadores e cidadão, não é trabalhadores e gente, não fala de certo. Mas como é que também pode pôr eles também para aqui, ser cidadania, ser sentimento de ser como a gente, não pode correspondido para esse sentir como eles de cidadão. Então, não tem de pagar um salário digno. Quer que salário digno? Que salário que está deles para satisfazer sua necessidade mínima, pelo menos, está com um salário. Cada quem, de acordo com sua capacidade, que não tem dinheiro para a empresa, assim também que não é remunerado. Okay? Não tem de pensar como, apesar de a mim e dono de capital, dentro da economia de mercado, mas a mim é dono do trabalho. Trabalho não está comprado. Não está comprando trabalho, não está comprando força de trabalho, não está alugando trabalho de trabalhador. Essa é a questão. Esse é um ponto. Outro ponto, previdência social. Ótimo, tá bom. Boa tarde, Maria. Previdência social. Previdência social é algo que de responsabilidade de Estado que não faz com que empresas cumpriu. Porque se você paga a previdência social, você contribui para guardar dinheiro para a hora com o velho, porque tem como receber. Então, você põe com que o Estado não tira nesse cofre uma parte que não sobra para dar o chamado benefício continuado. Para você morrer de fome, você morrer na rua, na penúria. É assim, e faz parte, digamos, de inclusão social. A boiante, certo? Esse é um ponto, ok? Então, a empresa tem que trabalhar dentro do chamado responsabilidade social. A empresa tem que fazer se clientes como ele é valorado. Ok, nós temos uma pequena queda na parte de professor. Vamos aguardar esse retorno. Tem um pequeno corte de conexão. Professor, que está se imagem frisa para via e tem problema na internet. Vamos aguardar, professor. Professor, boa noite. A imagem está parado. O professor tem problema de internet. Ok. Enquanto não apera professor, não tem alguns comentários de Oficiane Camará, de Gambana, Zona Sul Catió. Muitas vezes estou de aumento dos impostos, sim, aumento do salário para funcionário público, que impacto negativo que é politiciano. Oficiane não apera professor, que cai ainda, momentariamente tem problema de internet. Não na visita volta agora, se não conseguir, bom. Boa tarde, Guiné-Bissau. Bom, nunca por uma bom nome na porque está na árabe, não é? Nunca está lendo árabe ainda, só americano que pode ler árabe, não. Muito interessante, Sheikh Mohamed Baldé, depois Bin Suleiman Baldé, boa tarde a partir de Dubai. Oh, Dubai, obrigado aí. Depois, professor, Bucaiba, professor. Não sei, energia com cair. Ali também não tem falta de luz também. Luz está bem. A luz vai, né? Luz vai não. Oh, ok. E casou na Bissau. De Bissau lá na Guiné, não. Ali também não tem. Guiné que lá bate recorde. Então leva dias e que tá vindo. Ali também não tem luz vai. Não tem que sancionar eles. Ok. Mas maneira que não fala bom, né? Ok. Então, a igreja, a empresa tem que pensar nessa situação. Qual que é o papel de igreja? O papel de igreja, precisamente também, como uma sociedade civil, uma entidade religiosa, que tem moral e tem, como chamado, tudo que atributos, né, por ser um local onde está papeado a palavra de Deus e está fazendo ensinamento sobre o mandamento de Deus, então ninguém, em princípio, está na dúvida de igreja. Então, o que a igreja que reivindica como povo místico e deve ser tomado como uma necessidade? Então, hoje, ali no Brasil, caminho olhar, e tem chamado grupo de Caritas. Né? E tem grupo de solidariedade, e tem, por exemplo, de solidariedade para que gente que tem casa onde que namora, né, que está dormindo na rua, grupo de solidariedade para aqueles que têm terra para labrar,
grupo de solidariedade para aqueles que estão passando frio e que têm comida. Então, a própria igreja tem essa atividade que, junto do governo, para poder ajudar o governo a resolver. É uma sociedade civil. Ok? Então, o partido político também deve encaminhar aquilo, porque o partido político, afinal, está dado no voto para representar o povo. A partir do momento que está lá, a partir do momento que está no parlamento, bom, ele passa a ser já uma entidade civil de direito público, pelo menos, enquanto ele tem esse mandato. Ok? Enquanto ele tem esse mandato. Então, isso responde... Não tem uma outra pergunta que vem de Gambana, lá na zona sul de Catió. Aí eu parente de Catió. Minha parente de Catió. Está contigo. Manda vai, a Câmara de Gambana, lá na zona sul, na Catió, entre Catió e Mantenhas. Também é bem um programa na FM, na Catió, no Tobi do Rádio TV Banda Tobi, lá muito bem. Alciane Câmara, Alciane falou como muitas vezes estou olhando o aumento de impostos, sem aumento de salários para funcionários públicos. Que impacto negativo que é esse? Bom, a mim nunca conheci, há muito tempo, há 44 anos que eu sei de né? Nunca trabalhei no Ministério de Finanças, eu trabalhei sempre no Ministério de Plano, nunca tive que regra de que tem lá para, como chamado, calcular tributos. A mim se vê como imposto e contribuição. Você paga imposto se você tem. Se o salário que é aumentado, você deve aumentar o imposto, porque o imposto está pagado dentro de uma faixa. Ali no Brasil, na própria experiência. Por exemplo, Brasil, quem ganha até 2 mil, quase 3 mil reais, e que está paga imposto. Porque está considerado um salário praticamente mínimo para poder dar uma qualidade de vida mínima. 4 mil, está começando a pagar proporcional. 10%, 15%. A mim, por exemplo, na minha salário, a mim está paga 27,5% de imposto. Ok? Sobre minha salário bruto. Aumento o salário, tem um aumento do salário que tempo não paga imposto. Não pensa que ela foi e por faixa, e a de valor, né? Não paga por valor ganho. A mim está paga 27,5% sobre minha salário. A nós não leva 7 anos ali no Brasil sem aumento do salário, mas nunca deixa de cobrar de imposto. Não paga, porque é coisa de Estado. Okay? Agora, se algum aumenta o imposto, por exemplo, a Buna ganha 10, Buna paga 15, Buna aumentado para 15, Buna paga 15 sobre 15, não 15 sobre 10. Agora, se Buna aumentado, Buna continua a pagar 15 sobre 10. A mim pensa que aumento de imposto, se contra isso existe o governo de RIB, é parte, digamos, de código tributário, de o manejo do imposto de pode cobra alguém que aqui tem. Pode cobra de segundo que aqui ele tem, e contribuição. Uma parte de ganho do governo, para o governo poder gastar aqui que a boa de necessita mais tarde também. A mim pensa como é assim. Ok, professor. Pensa esclarecedor, não chega de fim no programa e não tem acompanhando e a postura acompanhar. Então, que não, ok, fala assim, se nome é Ibrahim Sorry, né? Porque o nome estava na árabe em Capuril, Ibrahim Sorry, já obrigado. E obrigado por postura que está ali conosco. Professor, algo como se fazer rápido para não vai para ficar? Não, esse é um tema muito importante, ok? Mas que como se conta bolso? Bom, economia solidária também de base social e que por ser só de responsabilidade inteira do governo do Estado e deve ser repartido para a sociedade civil. A minha da bolso é só um exemplo só. Isso é verdade, porque a mim olhar e quem chamado para participar de solidariedade e contam quem é para ver o padrinho, né? Bom, ele conhece regulo de tabanca, está chamado aí falsia, ele estuda os jogos e está no mundo barrado, está chamado de Fodemani.
lá de Gambaca. Um homem íntegro, religioso, né? E um homem que está papia buta para escutar essa palavra, para entender? E com o papel com o outro desde 1900 e na década de 60, o papel ele está trabalhando ao lado de Inchude, foi. Daqui tinha base, está vindo de panos, está vindo de cola, está vindo de coisa e tal. Então é com o outro, ok? Até que era bem com o certa banca para ligar, naquela metade de entroncamento perto do São João, é vai para Dar Salam. Ok? Minha papel, qualquer outra coisa, e vai lá, eu só, e vai buscar laranja, e chega só, e encontra com gente lá que consiga. Seus colegas que eram militantes também, algum de PAGC, né? Minha papel teve essa atividade lá, que o comandante Cabiru Balde, se alguém deve estar com você, né? Até que eu vou papel só de conta. Que ela fala, contra o Moribari, se a boca vai só não prende, vou ficar na mata. Não quer mais cavalgar. Isso foi em 1963. E a papel fala, bom, tudo bem, disse minha bicicleta, que próprio Cabiru, onde aqui na vai mato, e passa a papel com o fuso, sentiu, lá na Nchure, e acabei de dizer essa bicicleta lá. Porque era prendido lá na Bissau, lá. Porque prende seco o camarada, matador de vaca. Bom, essa foi uma curta conversa. E vai deixar a bicicleta com o Fodemane, seu amigo, falecido. E vai para o Bulama, e vai ficar lá. Guerra acaba. Na 1976, Fodemane, e manda procurar para saber se contra a papa está vivo. E manda emissário. Que lá vai, que coisa assim de homem ali, né? Mas acabou de fazer tudo para que se viu como uma bustala. Que lá vai, punta, até vai morar perto da casa da minha papa. E fala, ali se casa ali. Ele falou, homem, se pambate, eu falo, não. E fica lá, era essa, e o minha papa, e observar tudo, e vai contra Fodemane, olha, homem, tal. Depois de 2 meses, Fodemane chega, minha papa recebeu que festa na casa, que tal, mata galinha, que tal, tudo do hóspede. E chega, e fica 1 semana. Depois de 1 semana, ele fala, minha papa, bom, a minha vai, minha tabaca, riba para no antigo tabaca, até me se pode acompanhar pelo menos até Porto. E vai que ele até Porto. Chega na Porto, e fala, bom, então me se pode com o senhor tabanca também, novo tabanca, camba, mar, São João. Minha papa fala, bom, pera, manda contar recado lá na casa, como na camba, bom. E vai, tinha fazendo buter, festa, tambor tocado, tal, tudo, tabanca de minha fada, tal, no parentes, tambor tocado, festa, tal. Mas se para amanhã, era a sala tudo, e acabei de falar, minha papa, acompanhar. Aí anda 4 quilômetros. Aí tinha que falar, minha papa, margem esquerda da estrada, porque também para troncamento. Na margem esquerda, tem onde como o cabanel. O lado esquerdo, bom, me garanto, então, o jabalunho. E eu falei, ele fala, bom, este era tudo de bom. Toma. Uau. Para o Bilabra. Me se para o bem butir o seguinte, para bem sentar conosco, para não cumprir não querer. Isso é uma economia solidária. Para não outra banca. Minha papai fala, fica lá 1 semana e vai arrumar cargo, tudo, vai com a irmã e vai sentar. E foi um dos primeiros que chega lá. O resto de outros hoje, com manga dele, custa na Gambaca, né, na Labrala. É na Miami, mandioca, tem horta de caju, tudo vai como chamado, na quisenda de minha papai. Sobretudo gente lá de Bulama. Assim que vai sentar lá. Então hoje, a banca de Gambaca está governado. Fodemane morre, mas se filho será se a bobo tinha esse pedaço de terra para fazer alguma coisa quando tinha esse negócio lá para terra, botava papel que ele está junto gente na tabanca e conta tudo que é como se e dá um pedaço de terra. É política solidária. Ok, professor, não, infelizmente, não pode ultrapassar. Isso é uma economia solidária. Você entendeu? A sociedade civil contribui independentemente da obrigação do Estado para poder tomar conta para fazer. Muito obrigado, professor, por essa boa aula. E não tem nada de a minha cunhada está lá. Já é fácil. Vai chegar tarde, tenho que pagar multa. Não fala tudo aqueles que acompanharam. Muito obrigado. Professor, bom, penso ter algo 30 segundos. Não, é isso. Não contém nada. Isso não quando ele fala. Domingo quando é bem e tem mais. E tem mais. Domingo quando é bem tem mais. Tem outro. Professor, muito obrigado. Obrigado por você tudo comentar, que sempre está bem
sempre lì nel programa non fala muito obrigado. Domingo e tem mais. Não vim anunciar o tema. Ok, professor, obrigado e tenha um bom resto de domingo. Lá. Ok, tá bom. Fica Tá direito. bom. Tchau. Bye, bye. Tchau. Ok, não ouvi professor, rapidamente não abbiamo com outra conversa com o economista Soleimani Jallow, e na Ticino, tarifas de Trump, que implicações a Guiné-Bissau, não arriba, acabou vai nem não arriba com novo stream goes. Ok, tchau, tchau.